Amém. Então, irmãos, a gente vai iniciar e eu vou pedir para que a irmã faça a oração. Pode ser? Amém. Pode ser sim. Tá bom, então. Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Eles são muitos diante de ti, mas que o Senhor, por sua misericórdia, nos perdoe e nos ajude a estar na tua presença. Então, em nome de Jesus, que no início desta reunião, que o Senhor esteja presente, Senhor, visite a cada um dos meus irmãos aqui, o lar de cada um, a família deles, as necessidades de cada um, apresentando ao Senhor os pedidos de orações, a família da irmã Josefa, os pedidos dela, que o Senhor possa estar visitando, entrando com cura, com libertação, em nome de Jesus, tomando nas suas mãos, Senhor, o lar dela, a família dela em geral. O lar de cada um dos meus irmãos aqui, do irmão Isaías, a irmã Josefa, a irmã Maria, a Joelma, o Zé, a irmã Cleide, o Guilherme, o Luiz, o lar de todos eles, Senhor, da Amanda, que o Senhor possa estar visitando, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, Senhor, as famílias, os lares, e que o Senhor, em especial, restaure o casamento do Elmer e da Andressa, Deus. Porque ele pode ter dado entrada no divórcio, mas o Senhor é aquele que reverte situações, que o Senhor é mantenedor da família, que o Senhor não sente prazer em ver famílias desfeitas. O Senhor pode estar visitando a vida do Elmer, a vida da Andressa, as suas duas menininhas. O Senhor pode estar restaurando, Senhor, sendo assim a sua vontade. O Senhor pode estar indo de encontro ao coração dele, Senhor, porque a separação é dolorida, Senhor, principalmente para as crianças, porque era uma família e ela está sendo despedaçada. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a Andressa e visita o Elmer, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, em especial por essa família, Deus, e por todas as outras aqui presentes, que o Senhor possa estar restaurando o casamento, que o Senhor possa estar entrando com providência dos céus, Senhor, porque só o Senhor sabe e conhece o ser de cada um e a vida de cada um, independente, Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando, porque o Senhor é a base da família, Senhor. E se o casal estiver colocando o Senhor no meio, tudo vai continuar, Senhor Jesus, porque a gente sabe que não é fácil, Senhor. São pessoas com personalidades diferentes, mas a gente precisa escolher todos os dias estar vivendo com essa pessoa e com Cristo no meio, conduzindo as nossas vidas. Peço ao Senhor pelo culto de hoje, pela palavra, por quem vai trazer a palavra, que eu possa estar falando aos nossos corações, não o que queremos estar ouvindo, mas o que o Senhor tem para nos dizer. Mesmo que seja uma palavra dura, uma palavra de correção, mas que venha diretamente do seu trono para os nossos corações. Eu peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e sempre Deus. Amém. 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 Agora eu vou estar passando a palavra para o nosso irmão Guilherme, vai trazer a mensagem. Está contigo, meu irmão. Boa noite a todos que entraram depois da reunião ter iniciado, a paz seja com todos. O Chaves, ele me chamou novamente para ter esse privilégio de trazer a palavra aqui para vocês. Eu peço que vocês não enjoem de ver o meu rosto aqui com tanta frequência e eu espero que a palavra do Senhor fale com cada um nesta noite. Particularmente, é uma tarefa muito difícil ministrar a palavra de Deus, porque nós não estamos ministrando palavras de homem, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, há muita preocupação, muito cuidado em preparar, em organizar, em estar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, é uma enorme tarefa, é uma enorme responsabilidade, mas é muito gratificante quando nós vemos os frutos que a palavra do Senhor traz. Particularmente, eu venho abordando com vocês de forma sistemática os atributos de Deus. Semana retrasada, na última vez que eu ministrei aqui, eu acabei pulando um pouco essa agenda,
Eu tinha a intenção de retomar o estudo dos atributos de Deus hoje, mas eu preparei o esboço, eu estava escrevendo, mas não era o que Deus tinha para falar conosco. E o que o Senhor colocou no meu coração foi para tratar com vocês aqui de uma questão que é crucial para a fé cristã. É crucial para uma correta compreensão e para valorizarmos aquilo que Deus fez por nós. Sobre o pecado, irmãos, sobre o pecado. E eu não quero tratar especificamente do pecado em si, mas do fato de sermos pecadores. Todos aqui são pecadores. Nós normalmente falamos isso com muita facilidade, né? Quando cometemos um erro, todo mundo peca, né? Todo mundo falha. É assim mesmo, somos pecadores, não somos perfeitos, mas nós falamos isso com tanta frequência, meus irmãos, que nós acabamos nos esquecendo do peso que isso tem. Nós acabamos nos esquecendo do quanto isso é terrível, do quanto isso é perigoso. Então, quanto mais a gente repete uma coisa, mais aquilo vai se tornando banal. E isso aconteceu com o pecado. O pecado ele se tornou banal. Mas particularmente hoje, eu quero fazer com que nós não olhemos para fora, mas olhemos para nós, para dentro de nós. O pastor batista, o Paul Washer, ele disse o seguinte: Hitler, ele não foi uma anomalia. Hitler não foi um fenômeno extraordinário. Hitler foi o que cada um de nós tem o potencial de ser. E o texto que eu quero ler com vocês agora é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim. Eu vou ler na NVT. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Irmãos, no verso que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Paulo, um dos maiores cristãos, assumindo de forma consciente e voluntária o título de pior dos pecadores. Sabe, meus irmãos, na medida com que nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos em relacionamento com o Senhor, em intimidade com o Senhor, menos valor nós tendemos a atribuir a nós mesmos e aos nossos próprios feitos. E isso é saudável, porque a verdadeira humildade não é se fazer de coitado, se fazer de penitente, de vítima, mas reconhecer com sinceridade as nossas fraquezas, as nossas limitações e, acima de tudo, a nossa maldade em potencial. E hoje, Deus ele quer nos conduzir a esse confronto com a verdade. Existe uma maldade dentro de nós que muitas vezes nós nem sequer notamos. E a pergunta é: até que ponto estamos dispostos a reconhecer essa realidade? Imagina o seguinte, meus irmãos. Imagina que você está andando por uma rua escura à noite. Você consegue ouvir o vento soprar, as luzes piscando, e de repente você sente aqueles passos atrás de você, como se alguém estivesse o perseguindo, seguindo você. Seu coração ele começa a acelerar, né? O seu corpo ele fica tenso, a sua mente ela começa a imaginar o pior cenário. Pronto, alguém está me seguindo, vou ser roubado. Mas quando você olha para trás, você não vê ninguém. Não havia ninguém. Agora reflita sobre algo ainda mais assustador do que isso. E se o perigo real não estivesse atrás de você, mas dentro de você? E se a maior ameaça à sua vida não fosse algo externo, mas o próprio coração que bate aí no seu peito? A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Pensa nisso. Reflete no que nós acabamos de ler nesse momento. O nosso coração, ele mente para nós. Ele nos convence de que somos bons, de que estamos no controle, de que nossos pecados são menores comparados aos de outros. E isso nunca esteve tão longe da verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, para alguém que faça parte da sua vida, do seu dia a dia, você se considera uma boa pessoa? Eu tenho certeza que você vai ouvir algo como sim, me considero, sim, eu nunca fiz o mal para ninguém. Mas, irmãos, o que significa ser bom? Significa não matar? Não roubar? Ajudar os necessitados de vez em quando? Vamos fazer um teste rápido aqui, simples, baseado nos padrões de Deus. Porque nós não somos avaliados por padrões humanos, mas pelos padrões de Deus. Você já mentiu? Mesmo que fosse uma mentira branca, aquela mentirinha. Você já desejou algo que pertencia a outra pessoa? Você já olhou para alguém com um desejo ilícito, impuro no seu coração? Será que você já sentiu ódio de alguém, raiva de alguém, ao ponto de desejar o mal dessa pessoa? Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, que para Deus, odiar alguém já é assassinato em seu coração. E cobiçar alguém já é adultério no coração. Então, meus irmãos, se nós formos honestos, honestos com nós mesmos, nós veremos que somos reprovados nesse simples teste. Jesus, em Marcos capítulo 7, verso 21 e 23, nos ensina que o pecado ele não começa na ação, não é uma atitude, mas começa no coração, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então, veja que a maldade, ela não é algo distante, não é algo externo, mas é algo que reside dentro de nós mesmos. Pensa comigo na história do rei Davi. Todos se lembram, todos conhecem aquele episódio com Betseba, né? Um homem que era segundo o coração de Deus, chamado de segundo o coração de Deus, um adorador, um guerreiro valente. Mas um dia, Davi, em sua sacada, acabou vendo uma mulher que não era sua tomar banho. Então ele a cobiçou, adulterou com ela, engravidou-a e para esconder o seu pecado, ele mandou assassinar o marido dela e por fim casou com ela. Se alguém dissesse a Davi alguns anos antes que ele faria algo assim, Davi provavelmente teria respondido algo como: nunca, eu sou um homem de Deus, eu nunca faria algo assim. No entanto, que quando o profeta Natan foi confrontá-lo, ele não se colocou como culpado. Na verdade, ele mesmo deu a sentença dele. Davi, ele subestimou a maldade dentro dele, meus irmãos. E nós fazemos o mesmo todos os dias. Todos os dias. Então, a partir de hoje eu quero encorajá-lo. Porque não é uma tarefa para covardes. Olhar para dentro de si mesmo. Não para o mundo, nem para os erros dos outros, mas para os seus próprios erros. Então, diante de um conflito, não busque um culpado. Considere-se como o principal suspeito. Diante da dúvida, procure conhecer toda a história antes de agir por impulso. Diante de uma crítica, não leve para o lado pessoal, mas tente entender o pensamento e os sentimentos da outra pessoa. Examinar a si próprio é o primeiro passo e o mais importante para uma vida santa. Eu não sei se vocês já ouviram falar do experimento de Milgram. É um famoso estudo psicológico que demonstrou até onde as pessoas vão sob ordens de uma autoridade. Nesse experimento,
voluntários foram instruídos a aplicar choques elétricos em outras pessoas sempre que elas errassem uma resposta. O que eles não sabiam era que os choques eram falsos e as vítimas eram atores. O resultado é que mais de 65% dos participantes seguiram até o fim, aumentando a intensidade dos choques a níveis potencialmente letais, que poderiam matar uma pessoa, apenas porque eles foram autorizados a fazê-los. Pessoas comuns, pais, trabalhadores, cidadãos honestos, tornaram-se cruéis em questão de minutos, porque simplesmente receberam ordens para fazer. Por que isso? Por que isso aconteceu? Porque a maldade, ela já estava dentro deles. Ela só estava esperando uma oportunidade para emergir. Agora pense, alguém precisa ensinar uma criança a mentir? Você já viu um pai ensinando um filho a mentir? Um pai ensinando seu filho ainda pequeno a ser egoísta? Ou tratar outras crianças com grosseria? Não, eu creio que não. Por incrível que pareça, as crianças, elas aprendem isso naturalmente. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é clara. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Então, a primeira verdade que nós temos que reconhecer, o ponto de partida é que nós nascemos em pecado, nós crescemos em pecado, nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado e, com o tempo, nos tornamos especialistas em errar. E assim como um peixe, ele não percebe que está na água, o quanto ele está molhado, muitas vezes nós não temos consciência do quão profundamente estamos imersos e envolvidos com o pecado. Mas o que é o pecado? O pecado, conforme 1 João 3,4, é transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado, ele não é uma mera violação do conveniente, do prático, do politicamente correto. Não se trata de um deslize ou de uma falha no caráter. O pecado, ele é uma transgressão da lei de Deus. A Bíblia usa 4 palavras para descrever o pecado. Primeiro, pecado é errar o alvo. Toda a nossa vida, ela deve ser direcionada para estar em conformidade com a lei de Deus. Fomos criados para isso. Pense agora na imagem de um arqueiro veterano que ensina um novato a segurar o arco e mirar no alvo. O alvo que Deus estabeleceu para nós, meus irmãos, é amá-lo com todo o nosso coração, alma, mente, força, e amar ao próximo como a nós mesmos. As Escrituras nos dizem que todos pecaram, Romanos 3:23, e ficaram abaixo do padrão da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Não erramos apenas, irmãos, o centro do alvo e acertamos a beiradinha dele, não. Nós falhamos em acertar qualquer parte do alvo. Segundo ponto, o pecado, ele é transgredir limites, porque existem marcos que definem o comportamento que Deus exige em seu reino, em sua criação. Por exemplo, não devemos ter outros deuses além de Deus, não devemos fazer ou adorar ídolos, não devemos tomar o nome de Deus em vão, devemos manter o sábado santo, honrar os pais, não fazer violência a ninguém, respeitar a propriedade dos outros, não mentir, não cobiçar o que pertence ao próximo. Então, esses são marcos que Deus estabelece. E esses marcos, eles são inalteráveis e são fundamentais para a nossa vida. Fora desses marcos, desses limites que Deus estabelece, está a zona de exclusão, onde os invasores, onde aqueles que transgridem
eles enfrentarão o juízo de Deus. Todos nós, frequentemente, ultrapassamos esses limites, irmãos, violando esses princípios de forma repetida. Pecado é transgressão, e transgressão é o descumprimento da lei. Pecado também é desobediência. Deus, ele fala ao nosso coração. Deus, ele fala conosco por meio de sua palavra. Ele revela a sua vontade para diferentes aspectos da nossa vida. Ele revela a sua vontade para os pais, para os filhos, para os pregadores, para os vizinhos. E esses são os direitos que Deus tem por ser o Criador. São direitos do Senhor, porque Ele criou todas as coisas e Ele possui o direito sobre as suas criaturas. E a resposta humana, muitas vezes, é que não queremos que o Senhor governe sobre nós. Nós não queremos o Senhor como rei. O pecado é rebeldia, por fim, e ilegalidade. Homens e mulheres, eles não foram feitos para viver de maneira autônoma. Não podemos dizer, bom, este é o meu conceito de Deus. Ou, eu tenho a minha própria maneira de enxergar a vida, eu tenho a minha própria maneira de entender as coisas. Isso é ilegalidade, porque quem age assim se torna sua própria lei. Essa atitude, ela vai resultar em caos, ela resulta em caos. É só olhar para a criação. Nós fomos criados para viver de acordo com a vontade de Deus, encontrando prazer em segui-la, amando-o de todo o coração e amando o próximo como a nós mesmos. Então, essas quatro maneiras de entender o pecado, elas mostram o que significa quando a Bíblia diz que todos pecaram. Não é algo banal. Todos erramos o alvo. Nós transgredimos os limites que Deus impôs. Nós desobedecemos a sua voz e vivemos como se não houvesse leis. Como se Deus, o juiz de toda a terra, não tivesse o direito de legislar sobre as nossas vidas. O padrão, ou seja, a régua de medir, de avaliar a nossa vida, não é aquilo que a gente acha, não é a nossa opinião. Não é o nosso próximo. O padrão, essa régua de medir, é a glória de Deus. E é isso que nós falhamos em alcançar. Nós falhamos em alcançar o padrão de Deus. E por que o pecado ele é tão grave, irmãos? Porque o pecado ele é cometido contra o Deus Todo-Poderoso. Como diziam os puritanos, nós não pecamos como contra um líder qualquer, mas pecamos contra o Rei da Glória, aquele que governa sobre tudo e todos. Nós não pecamos contra o Lula, contra o Trump, contra o rei da Inglaterra. Nós pecamos contra o soberano de toda a terra. Talvez você possa até estar pensando assim, mas eu não pequei tanto assim. Mas a pergunta que eu faço é: quantos pecados foram necessários para que o mundo fosse amaldiçoado? Para que o mundo fosse lançado ao caos? Apenas um pecado. Adão, ele pecou uma única vez e toda a criação ela foi afetada, toda a ordem foi violada. E eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que nessa conta nós já ultrapassamos Adão, há muito tempo. A Bíblia, ela ensina que nosso amor por Deus está diretamente ligado à nossa percepção, ou seja, à nossa compreensão do pecado. Então, quanto mais nós entendemos sobre esse assunto, mais nós amaremos a Deus. Jesus, ele disse isso em Lucas 7:47. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Se achamos que somos apenas um pouco pecadores, aquele pecador café com leite, sabe?
como alguns costumam dizer. Nós amaremos a Deus apenas um pouco. Mas se reconhecermos a profundidade do nosso pecado, o quanto falhamos e nosso estado de miséria, nosso amor por Deus transbordará. Não são bons homens que precisam de Salvador. Os bons homens, eles não precisam de um Salvador. São os miseráveis que precisam. São os pobres que precisam. São os sem esperança que precisam de um Salvador. E com base em tudo isso que nós acabamos de tratar, talvez alguém possa pensar que, bom, se essa é a minha condição, se eu sou mau por natureza, desde o ventre de minha mãe, se meu próprio coração me engana, é corrupto, então como eu posso mudar? E essa é, de fato, a melhor pergunta que você pode fazer em sua vida. Porque ela vai nos levar diretamente à resposta que precisamos. Não podemos mudar sozinhos. Isso não está sobre o teu poder. Você não tem o controle, as ferramentas, os meios, os recursos necessários para operar essa mudança dentro de você. A resposta, ela não está em seguir fórmulas para tentar ser uma pessoa melhor ou simplesmente mudar alguns hábitos ou atitudes. Não está em seguir um conjunto de regras, meus irmãos. Bom, eu sei onde eu tenho errado, eu só preciso mudar isso, ajustar aquilo. Ah, se eu falo alto, eu vou falar baixo. Não está nesses pequenos ajustes, não se trata de seguir também regras religiosas. Ir à igreja, participar da ceia, dar glória a Deus durante o culto. A mudança verdadeira, a mudança duradoura, ela só acontece quando nós passamos por uma transformação profunda e radical. Não é apenas uma correção do nosso comportamento, mas um novo nascimento. Certa noite, veio falar com Jesus um rabino, chamado de príncipe entre os judeus, Nicodemos. E Nicodemos, ele inicia o seu diálogo com Cristo no meio da madrugada, porque provavelmente não queria se comprometer aparecendo à luz do dia, não queria colocar a sua reputação em xeque. E ele procura Jesus de madrugada e ele já inicia o seu diálogo puxando sardinha para Jesus, puxando o saco de Jesus. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. E os seus sinais, os milagres que você opera, são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus, ele não deu nem espaço para ele continuar com essa bajulação hipócrita. Jesus deu a resposta que ele veio buscar. A resposta que ele precisava ouvir. Aquilo que ninguém nunca havia dito para Nicodemos, Jesus disse para ele. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não verá o reino de Deus. E Deus, ele promete essa transformação que somente ele pode operar. No entanto, que Nicodemos, ele pergunta, mas como posso eu, sendo velho, nascer de novo? Acaso eu devo voltar para o útero de minha mãe? Para o ventre de minha mãe? Mas não somos nós que realizamos essa obra tremenda, essa obra gloriosa. Essa transformação, ela foi prometida por Deus em Ezequiel 36, 26, quando ele disse, eu vos darei. Eu vos darei. Não é vocês que conquistarão. Não são os seus méritos que colocarão vocês no caminho. Não é a sua esmola. Não é a sua
caridade, não é a sua gentileza, não é o fato de você não fazer o mal para ninguém. Não é algo que você conquista. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E isso significa que não estamos apenas recebendo de Deus um conserto ou alguns ajustes, mas algo totalmente novo. Me veio à memória agora o caso, aquela profecia, aquele trecho do profeta Jeremias, em que ele tem uma visão do oleiro. O oleiro está ali moldando a argila, fazendo um vaso, mas em certo momento ele percebe que o vaso ele tem uma falha, uma trinca, um defeito. O que o oleiro faz? Ele pega mais argila e molda o defeito para corrigir essa falha? Não. Ele joga fora e começa de novo, do zero, uma obra nova. A mudança verdadeira, ela não é superficial e externa. É uma mudança de dentro para fora. Você não apenas aprende a lidar melhor com os seus vícios ou com suas falhas, mas seu próprio coração e sua própria natureza são transformados. Paulo expressou a urgência e a frustração que ele tinha com essa condição humana em Romanos 7. Ele diz assim: miserável homem que eu sou, no fim do capítulo. Após Paulo fazer uma análise de sua vida, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Depois dele fazer um exame próprio, a conclusão do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta? Paulo dá a resposta. Ele continua: graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa declaração de Paulo, ela reflete a impotência do homem diante do pecado, mas ela também revela a esperança que nós temos. Ela revela que a resposta não está dentro de nós, a resposta está em Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, e já concluindo, a única solução verdadeira para o pecado e para a transformação que você tanto precisa não está no seu próprio esforço ou na tentativa de simplesmente melhorar a sua vida. Você pode tentar mudar hábitos, pode tentar seguir regras ou se esforçar para ser uma pessoa melhor. Você pode ligar o seu despertador e começar a ser disciplinado com os seus deveres. Mas no fim, isso nunca será o suficiente. A resposta, e isso eu repito para ser enfático, a resposta não está em você, mas em Jesus Cristo. Tire os olhos de você. Pare de procurar em você o que você só encontrará em Jesus Cristo. Ele não veio apenas para perdoar os seus pecados, ele veio também para lhe dar uma nova vida, um novo coração e a capacidade real de viver conforme a vontade de Deus, a capacidade de viver de acordo com a glória de Deus. Então, talvez você se pergunte se essa mudança ela realmente é possível. Talvez após esse autoexame, quando você se confronta diante do espelho da palavra do Senhor, e você vê tudo aquilo que você tenta esconder de todo mundo, todo pensamento secreto, todo sentimento oculto, tudo aquilo que ninguém sabe, mas que Deus vê.
quando você se confronta diante desse espelho e vê quem você realmente é, talvez você não veja a esperança. Talvez você veja que a tarefa é difícil demais. É algo praticamente impossível de acontecer, alguém como você mudar. Mas a resposta é que Deus ele não exige que você se conserte primeiro, para então aceitá-lo, para então buscá-lo. Pelo contrário, ele o convida a vir como você está, para que ele faça em você aquilo que você nunca, jamais poderia fazer sozinho. E eu sei que essa transformação operada pelo Espírito Santo, ela não acontece da noite para o dia. Então não se frustre se você ainda vê a sua velha natureza colocando a mão para fora da sepultura. É uma jornada de fé. A vida cristã, ela é um caminho, é uma trajetória, é uma estrada de rendição contínua a Cristo. É uma tarefa diária, se submeter, se render. Mas a boa notícia que nós temos, a boa notícia, a boa promessa que o Senhor nos fez é de que Ele não nos deixaria órfãos, de que Ele não nos abandonaria, de que nós não precisaríamos caminhar sozinhos. Jesus mesmo, Ele, o Senhor da glória, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do homem, a quem pertence toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus é quem vai operar essa mudança em você, fortalecendo, te dando força, coragem, esperança para viver uma vida que verdadeiramente honra a Deus. Mas isso só vai acontecer quando você parar de confiar em si mesmo e reconhecer que você precisa dessa mudança. Essa palavra não é para alguém. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus não está falando para que você compartilhe isso com alguém, porque alguém precisa ouvir isso. É conosco que Deus quer falar. Nós precisamos reconhecer isso. E reconhecendo, nós precisamos nos entregar completamente a Jesus. Completamente a Ele. Sem ressalvas. Sem exigências. Sem guardar nada. Entregar tudo, o controle de tudo, de cada área. E assim, nós experimentaremos, nós viveremos algo que nós nunca encontraremos em nenhum outro lugar. Nós viveremos a verdadeira liberdade e a paz duradoura que só Jesus pode oferecer. Esse é o nosso estado. Mas essa é a promessa que ele nos fez. E essa é a esperança do Evangelho. Que Deus nos ajude. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, meu irmão. Graças a Deus. Louvado seja a Deus. Por gentileza, meu irmão, faça a oração de encerramento e agradecimento. Amém. Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, o Senhor sabe quem somos. Talvez nós possamos vestir
roupas de religiosidade, vestir a máscara da hipocrisia e enganar uns aos outros. Talvez nós até de fato nos esforcemos para esconder o que os teus olhos veem de forma tão clara. Senhor, nós não nos aproximamos de Ti com amarduras. Nós não nos aproximamos de Ti, Senhor, com essas vestes da hipocrisia. Mas nós nos aproximamos de Ti, Senhor, despidos de qualquer esperança que possamos ter em nós mesmos. Nós não merecemos, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor. Nós falhamos e fracassamos em acertar qualquer parte do alvo. Senhor, o nosso estado é realmente desesperador. E como o apóstolo Paulo, quando nós somos confrontados por estas verdades, nós não encontramos outra conclusão senão dizer: miserável homem que somos. Mas não para por aí. A tua bondade nos proporcionou, a tua misericórdia, a tua graça, ela nos proporcionou um novo caminho. Ela nos proporcionou um mediador entre nós e Ti, alguém que fizesse reconciliação entre nós e Ti, ó Deus. Alguém que restaurasse a paz entre nós, alguém que nos tirasse do estado de inimigos e nos transportasse para o estado de filhos. Nós damos graças ao Senhor Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque conscientes da nossa miséria, nós podemos nos maravilhar diante da Tua graça, Senhor. Da Tua misericórdia, Senhor. Do Teu amor, Senhor. Do Teu amor leal, do Teu amor fiel, da Tua aliança, Senhor. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor nos conserve a mim e aos meus irmãos que estão reunidos aqui nesta noite, na Tua presença, e não nos permita nos esquecer quem somos. Nos ajuda, Senhor, a ter a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus e se apegou a isso, mas se humilhou a si mesmo. Que nós possamos ter a mesma humildade que há em Jesus Cristo, Teu Filho. Mas diferente de nós, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é glorioso. E nós recebemos dele tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço pela Tua palavra. Que a Tua palavra, como uma espada, possa penetrar no mais profundo do meu coração. Que o Senhor possa me ferir, mas também me curar.
Nós te amamos, Deus. Nós somos gratos por tudo. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa família, nós entregamos o nosso lar e a vida dos nossos irmãos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Nós não temos força para lutar contra o mundo, contra a carne e contra o diabo e seus demônios. Mas o Senhor é poderoso para nos guardar, pois está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Livra os meus irmãos, Senhor, principalmente aqueles que estão passando por crises em seu casamento, à beira de um divórcio. Livre os meus irmãos, Senhor, assim como o Senhor tem livrado a minha vida. Não permita, Senhor, que Satanás obtenha êxito em seus planos e em suas ciladas, mas que o teu nome seja glorificado, que a tua luz resplandeça e possa trazer clareza e discernimento para que eles vejam, entendam e sejam curados por ti. Nós entregamos a nossa noite nas tuas mãos, Senhor. Gratos pelo dia, pela saúde, pela proteção, pelos livramentos. Gratos por tudo. E oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Até semana que vem. Se Deus permitir, bom descanso.